Olá, meus amigos, está começando a 16ª edição do canal Zuca e Tuga aqui no YouTube, o único canal no mundo que fala do futebol português e do futebol do Brasil. Sempre comigo aqui, João Almeida Moreira, correspondente da Bola no Brasil, eu, comentarista da ESPN, e também aqui do Zuca e Tuga, trazendo muitos destaques. Tem seleção brasileira, Jorge Jesus dizendo bobagem ou não, não sei. Vamos falar a respeito disso. O que mais temos nesse nosso cardápio, João? Tudo bem? Tudo bem, Caco? Como você está? Vamos falar um pouquinho do Gabigol, né, que tem sido uma das figuras mais faladas ao longo dos últimos dias. Um pouquinho do Campeonato Português, embora parado, tem tido muita movimentação com a troca de treinador do Sporting. Obviamente, do cromo, figurinha, e também da língua que nos desune, os nossos quadros fixos nesse Zucaituga 16º já. A gente não pode deixar de falar também um pouquinho, pensando já em Libertadores, afinal, o Botafogo, mas sim o Botafogo no Brasileiro, será que tem ainda, corre algum risco de não ganhar esse título? Mas eu começo já de cara, João. Para você falar, estive comentando o jogo da Irlanda contra a Finlândia, que é a Liga B, né, da Liga das Nações, do grupo 2, a Irlanda venceu, e não tive a oportunidade de ver todo o jogo do Brasil, mas você fez a crônica para o jornal A Bola, e já te faço a pergunta, o Brasil, na sua opinião, decepcionou contra a Venezuela? Não, a minha resposta é não. Não decepcionou. Ou seja, se você vir o resultado, é evidente que é um pouco de desilusão, né? O Brasil não ganhar na Venezuela, tendo em conta o histórico das duas seleções, é sempre um pouco de desilusão. O resultado, mas o desempenho, eu acho que não foi uma decepção, não. Houve problemas, houve algumas coisas que tem que melhorar bastante, na minha opinião, nomeadamente defensivas. O Brasil permitiu alguns ataques à Venezuela por causa de erros bobos, inclusive na saída de bola. Achei o Ederson um pouco nervoso, talvez ele ainda precise de mais jogos, de mais consistência na primeira equipe, de sentir que é a escolha número 1 do Dorival para melhorar o seu rendimento. Achei um pouco de espaço a mais, talvez, entre o quarteto que jogou no ataque e a dupla de, digamos, volantes, enfim, meio-campos. São mais que volantes, né? O Gerson e o Bruno Guimarães. Esses são os defeitos. Nesse aspecto, desiludiu um pouco e há trabalho a fazer do Dorival. Mas no campo geral, eu acho que não desiludiu. Gostei muito do trio da frente. Trio que foi um quarteto, né? Mas eu excluo o Igor Jesus agora dessa minha análise, porque o Igor Jesus esteve meio apagado e era o cara lá na frente, né? Meio que o pivô. Mas o trio que estava atrás jogou muito bem no primeiro tempo. Jogadas muito bonitas, naquelas a velho Brasil, a antigo Brasil que acostumou o mundo, com trocas de passes e tabelinhas muito rápidas. E refiro ao Savinho, ao Rafinha, que joga no meio, né? E ao Vini Júnior, que está a jogar na ponta. Ou seja, o Rafinha está a jogar um pouquinho atrás do centroavante e o Vini e o Rafinha e o Savinha nas pontas. São três jogadores que estão em três dos maiores clubes do mundo, Barça, Madrid e Manchester City. Dois deles eu diria que protagonistas, obviamente. O Rafinha está sendo um dos grandes jogadores da temporada no Barcelona e o Vini Júnior é o Vini Júnior. O Savinho não tão protagonista, mas já é uma opção importante, muito habitual do Guardiola, tá em crescendo. Então esse trio jogou muito bem, que vai deixar um pouco de dificuldades para quem quiser entrar, né? Estou a pensar, acima de tudo, no Neymar, mas de outros, muitos jogadores bons que o Brasil tem para essas posições. Nesse primeiro tempo, o Brasil criou bastantes oportunidades interessantes, permitiu também à Venezuela alguns contra-ataques que não era suposto permitir, mas acabou por marcar pelo Rafinha de novo numa falta, né? Mostrando que ele está em grande forma e com muita confiança. No segundo tempo, o jogo começa com 30 segundos do segundo tempo que o Brasil sofreu um gol. Gol marcado por um jogador que atua em Portugal, no Casa Pia, o Segovia, que aproveita ali um lance, meio ainda estava todo mundo ainda meio que dormindo, vindo do intervalo, e ele faz o empate. Depois o Brasil tenta buscar, chega até um pênalti, falta do goleiro Romo em cima do Vini Júnior, mas depois o goleiro Romo se redimiu ao defender o pênalti do Vini Júnior, e a equipe ficou nervosa e a Venezuela ficou empolgada, inclusive o público ficou empolgado,
Aí depois houve várias coisas meio que demasiado sul-americanas, como numa altura em que o Brasil estava tentando chegar no 2-1, as mangueiras do estádio começaram do nada, começou a sair água, então parada de 3 ou 4 minutos, enfim, coisas assim que acho que já não cabem nem no futebol sul-americano, nem em futebol nenhum. E o Brasil acabou por sentir um pouco de sair do estádio lá em Maturim com uma sensação um pouco amarga pelo resultado e por não ter conseguido virar de novo o jogo. Mas eu acho que, no geral, se nota, pelo menos, um trabalho do Dorival em alguma direção, né? E por isso, respondendo novamente a pergunta com apenas 3 letras, não desiludiu. Perfeita análise. Eu peguei um pouco do jogo, li o que li, né? E vi algumas coisas em relação a lances, enfim. Mas a gente não pode considerar, né, João? Essa equipe da Venezuela não é uma Venezuela que os mais antigos, talvez, se não leem informação, se não acompanham a Venezuela, vão olhar para a camisa da Venezuela. E sempre a Venezuela foi uma seleção que apanhou de todo mundo. E essa é a melhor Venezuela de todos os tempos, dá para dizer assim. Uma Venezuela que tem tudo para buscar algo a mais, enfim, é importante pelo trabalho que tem feito, tanto que não perde dentro de casa. Então, não é, de certa forma, uma surpresa, mas ela ainda briga por uma vaga, está na 7ª posição, tem boas possibilidades. O Brasil ficou na 3ª colocação, não é uma colocação ruim pelo que o Brasil está fazendo de troca de treinadores. A gente tem que lembrar que veio aí o Fernando Diniz, foi muito mal, o Dorival Júnior está tentando acertar. A gente pode, eu sempre reforço isso, pode criticar o Dorival sim por algumas coisas que tem feito, mas muito mais do trabalho, escalação, escolha de jogadores. Eu não vejo nada de errado, inclusive inteligente aproveitar esse melhor momento do Rafinha na posição onde ele está jogando no Barcelona, até mesmo sem ter o Neymar. Para mim, ele é o que substitui o Neymar nesse momento e substitui a altura muito bem, batendo falta com precisão, bate muito bem na bola. Tem que aproveitar esse momento do Rafinha, que com esse jogo se torna fora do país o jogador mais importante da seleção brasileira, porque o Vinícius Júnior, ele ainda joga muita bola, mas ele não tem alguns episódios que vão sempre deixando em dúvida por que o Vinícius Júnior não é o top que ele é no Real Madrid na seleção. Inclusive errando penalidade, até no rebote, que poderia ter feito gol, ele não faz. Será que se estivesse com a camisa merengue, num clássico contra o Barcelona, ele erraria o pênalti ou a confiança é diferente? Parece que tem um peso da camisa da seleção no Vinícius Júnior. Ele não consegue... não é que ele jogue mal, é exagero dizer que o Vinícius Júnior joga mal na seleção, mas ele não consegue ser o mesmo jogador, isso é inegável. E o dia que ele conseguir ser o mesmo jogador, ou 90% do Real Madrid, nossa, a seleção brasileira vai ter um jogador espetacular. E ele estava a jogar bem, ele estava a fazer um dos melhores jogos dele pela seleção, e a ideia era que o batedor fosse o Rafinha, porque ele já bateu 2 pênaltis pela seleção. E deu a bola ao Vini precisamente para ver se o Vini ganhava aquela confiança na seleção, mas acaba por falhar e acabou por Eu não sabia desse detalhe. Tiro pela culatra. Houve ali uma mini discussão no bom sentido, né? Quem é que bate, quem é que não bate, e decidiram que era o Vini Júnior para ver se com o gol ele de repente ganhava essa confiança que você estava falando, acabou por errar e perde um pouco essa confiança, mas antes ele estava jogando muito bem, muitas triangulações interessantes. A penalidade tem um detalhe importante. Eu posso não ter tido experiência de jogador, mas já tive uma experiência do mental numa situação. Era meu aniversário, eu arranquei a bola de um cara. Não, para aí, cara, vou bater o pênalti, é meu aniversário. Eu errei o pênalti. Porque o cara olhou para mim e disse assim, mas não vai errar também, né? Agora tu pega a bola, vai ter que fazer. E ficou aquela pressão. E eu não bati mal, mas eu não sei o que acontece, que bati fraco, talvez. E aí eu fico pensando, quando o cara arranca a bola do outro, ou alguém dá de presente, toma a bola aí, é para te salvar a situação, tu tá mal, não gosto disso. Bota o melhor batedor, que era o Rafinha no momento, confiança. Imagina se o Brasil vencesse com 2 gols do Rafinha. Que momento seria para ele? O Vinícius Júnior ia de carona na boa atuação, agora ficou complicado o empate, não complicado em termos de classificação, enfim. Mas temos aí Portugal
também jogando por Liga das Nações, mas teve um episódio aí do Jorge Jesus no prêmio Quinas de Ouro. Que prêmio é esse, João? O prêmio Quinas de Ouro é um prêmio relativamente recente, quando eu morava em Portugal ainda não havia, penso eu, que é atribuído pela FPF, né, que é a Federação Portuguesa de Futebol, equivalente à CBF aqui no Brasil, e que distribui muitos prêmios por várias personalidades. Nesse caso, foi homenageado o Pepe, que se tornou embaixador da FPF e depois de uma carreira incrível como jogador da seleção portuguesa, embora nascido no Brasil, né? Houve prêmios ao Diogo Costa, ao goleiro, ao Rubem Dias e ao Vitinha, houve prêmios ao Rubem Amorim por ter sido treinador campeão por masculino, houve também para a Filipa Patão, que foi campeã treinadora pelo Benfica do feminino, e depois houve um troféu ao Jorge Jesus por causa do recorde dele de 34 jogos, né, só com vitórias. Que é o recorde mundial, né? É o técnico que tem o recorde da maior sequência de vitórias da história do futebol mundial por clubes. Seria uma espécie de bola de ouro portuguesa, então. Isso, é uma espécie, mais ou menos. Aí, depois, o Jorge Jesus, no seu discurso, teve um discurso muito patrioteiro, né? Eu sou português, eu gosto de Portugal, etc. E mostrou, inclusive, as esquinas, que é o nome que dá do prêmio, que é as esquinas de Riva dos escudos que estão no símbolo, no centro da bandeira de Portugal. E falou do tempo do Afonso Henriques. Afonso Henriques foi o fundador de Portugal, né? Foi quem decidiu formar um país ali. E depois esses escudos, essas esquinas são em homenagem às batalhas de Ourique, ganhas por Afonso Henriques contra os mouros, né, que eram os muçulmanos que ocupavam a Península Ibérica naquela altura. Mas durante esse discurso, eu não sei se era a intenção do Jorge Jesus ou se era a intenção do diretor e do cinegrafista que estavam no programa, focaram o Roberto Martínez. Será que era uma indireta ao Roberto Martínez, porque Portugal nesse momento tem um treinador, selecionador, como a gente fala, um selecionador que não é português, e o Jorge Jesus achava que ele poderia estar nesse lugar? Ou será que foi só uma ideia interessante até do diretor que estava filmando? Opa, deixa eu ver a reação do Roberto Martínez ao que ele está falando. Agora, se o diretor, tá aí ele, é o Roberto Martins, se o diretor de imagens percebeu isso na hora, mesmo que não tenha nada, e cortou para o Roberto Martins, ele foi muito inteligente. Ele agora... fez jornalismo no corte da imagem, né? Vamos sentar ouvir, deixa eu ver se a gente consegue ouvir o que disse o Jorge Jesus aqui, vamos ver se sai o áudio. Eu tenho orgulho de ser português. Estas cinquinas que estão aqui querem dizer muita coisa da história de Portugal. Eu tenho honra da história de Portugal. São cinquinas que fez com que Dom Afonso Henriques ganhasse as 5 batalhas em Ourique, onde foi distinguido, depois aclamado como o primeiro rei de Portugal. Isto tem um símbolo de Portugal, e eu tenho orgulho de ser português. Fantástico. Eu sou português, eu tenho orgulho de ser português. Deu, Jorge Jesus, chega. Já às vezes fala muito, né? Nossa, como fala. Então, é isso. Não sei se ele era uma indireta ao facto do selecionador português agora não ser português, ser espanhol, ainda por cima, né? Espanhol, que é ali vizinho e parceiro de tantas batalhas ao longo da história. Ou se foi um acaso, ele dizer uma saudade que acontece. Eu sou um português que mora fora, né, do Brasil, tal como o Jorge Jesus, fora de Portugal, tal como o Jorge Jesus, e às vezes realmente a gente sente assim o patriotismo voltar ao de cima de vez em quando e tal, porque é uma questão comum a todos os imigrantes, provavelmente. Não sei se foi isso, se foi estar em direto ao Roberto Martins. Seja como for, me parece assim um pouco bobo, se for a segunda hipótese, até porque o Roberto Martínez, que eu sou crítico do Roberto Martínez, não é um treinador que me agrade muito, mas se há algum treinador no mundo que se adaptou à cultura do país onde trabalha, é o Roberto Martínez. Ele fala em português muito bem nas coletivas. Normalmente os hispanofalantes não têm essa preocupação, porque sabem que nós
lusofalantes os entendemos bem. Ele faz questão de falar em português de Portugal, bem, e faz questão também de cantar o hino todo, etc. Foi alguém que sentiu, olha, eu estou aqui num país, estou sendo pago para ser o selecionador desse país, deixa eu ser o mais fiel a esse país possível. Até porque ele é catalão e os catalães entendem muito isso de cultura, de língua, mais até do que provavelmente o pessoal que é de Castilha-La Mancha, ou seja, da região de Madrid, que tem talvez uma visão um pouquinho mais abrangente da Península Ibérica. Ele não. Essa é a cultura portuguesa, é uma cultura que eu devo respeitar, tal como eu gosto que respeitem a minha cultura e a minha língua lá na Catalunha. Portanto, enfim, fica a dúvida. Jorge Jesus foi uma indireta ao Roberto Martínez e à própria Federação Portuguesa de Futebol por não o terem escolhido para selecionador, ou foi só um arrobo de patriotismo pelo fato de estar imigrado há muito tempo e às vezes a gente sentir aquela saudade, que é aquele sentimento tão português e brasileiro que a gente sente. Ele, pelo perfil dele, eu desconfio que pode ter sido algo muito bem articulado e proposital. E que se foi isso, deselegante com Roberto Martínez, né? De tudo que você falou, que pode ser até criticado, não que eu concorde, mas a Espanha, alguns hispânico pode, estar cantando o hino de Portugal, puxa saco de Portugal, né? Se tem o orgulho espanhol, o catalão, enfim, pode ser criticado por isso, não, mas ele está sendo muito profissional nesse aspecto, até porque o Jorge Jesus já várias vezes, o Brasil tá mal. Por exemplo, essa semana, se alguém fizer uma pergunta para ele, ele vai dizer que ainda está disponível para voltar ao Brasil e à seleção brasileira. O Dorival está lá trabalhando. Exatamente. Se for falar do Pepe Guardiola, olha o que estão falando em Pepe Guardiola, duvido que o Guardiola vá falar dessa forma em relação ao Dorival, né? Como o próprio Carlo Ancelotti sempre respeitou quem estava sentado na cadeira da seleção. O Kaká, ele falou que estava disponível para voltar ao Flamengo, estava o Paulo Souza treinando, né? Exatamente. E ele sabia que estava mal, né? Estava mal, não tem muita ética nesse sentido, Jorge Jesus. Enfim, é o estilo dele e sempre foi assim, não vai mudar agora que já está de cabelo branco, já não vai mudar, mas é um pouco esse estilo. Assim. E como a gente escala uma seleção aqui do nosso cromo figurinha, o Jorge Jesus estava cotado para a posição de hoje, ele foi cortado depois desse episódio, a gente ficou na dúvida, ele está cortado da nossa lista, fica para uma próxima, talvez uma próxima segunda equipe, convocação, a gente vai pensar, porque ele é um personagem, claro que ele é muito importante na história, para mim um grande treinador, mas como pessoa e personagem, não me parece ser um cara tão legal assim, tão bacana. Ainda podemos eleger ele para treinador dessa seleção de cromos e figurinhas. Também, aí sim, como recordista mundial, mais do que merece. Apesar que tem um outro aí, e daqui a pouco a gente vai falar do Campeonato Português, a gente fala sobre outros técnicos também. Mas antes eu queria tratar desse assunto aqui, o Gabigol dando entrevista, campeão da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro não era... Podia levar esse título, a gente falava de Belo Horizonte dominar as Américas, é uma outra coisa, ainda existe essa possibilidade numa Libertadores, apesar de eu entender que o Botafogo ainda é mais favorito que o Atlético, mas é um jogo só, o Atlético tem suas chances, muitas vezes quando se perde um título dessa forma, isso gera uma atenção maior, um mental mais... Pode acontecer até o pior, Atlético tomar uma sapatada do Botafogo, justamente por estar tentando se recuperar, fazer uma coisa avoada, ou o contrário, se ligar mais num jogo e realmente nesta partida pesar um pouco da tradição de já ter ganho Libertadores e o Botafogo sentir também essa final. Muitas vezes o torcedor do Botafogo está muito animado, mas ele é favorito a levar tudo, brasileiro e Libertadores, mas eu não sei se a gente vai falar nisso. Até eu tô adiantando os assuntos aqui, né, João? Dei uma enrolada aqui do Botafogo, vai botafogar ou não. Mas vamos falar do Gabigol. Ele, nesse jogo, então, ele sai falando que não está mais no Flamengo, ele é afastado da relação dos jogos, agora pode ser que volte a ser relacionado, né? Porque aí teve um outro jogo contra o Atlético e sem Gabigol, mas ele foi um personagem interessante, mas já teve aquela discussão com o Felipe Luiz, são amigos, enfim, de jogo, de futebol, mas é uma relação que
que algumas apurações dizem que o Gabigol, no próprio vestiário também, tomou algumas atitudes, parece ser aquele cara que está se separando do grupo, sempre disperso em relação ao grupo e muito mais entrosado com o futebol. E eu não imaginava que ele não teria, talvez, essa proximidade, por exemplo, com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, que é dentro de campo e fora, mas algumas apurações dizem que o Gabigol, no próprio grupo, já é um cara, ou ele passou da conta, né? Ele era mais do grupo e agora tá mais fora, inclusive com essa entrevista que deixou alguns jogadores surpresos. Vários que olhavam assim, é verdade isso? Gabigol tá fora, eles nem sabiam. E ele deixou para anunciar no microfone mais pesado em termos de audiência dos últimos anos, que foi nessa final, né? Pode ir agora para o Cruzeiro e tem ainda, João, a possibilidade, caso tudo muito especulação, ainda o pai do Neymar, com o dinheiro do filho, né, que é dele também, faça um investimento no Santos. Aí o Neymar, será que volta para o Santos mesmo? Que seria muito legal, a gente já falou desse assunto. E levaria o Gabigol, uma primeira contratação. Agora o Santos, parabéns ao Santos, a torcida santista, de volta à primeira divisão, João. Você falou aí no Neymar e realmente todos esses comportamentos de Gabigol fazem lembrar o Neymar, né? Fazem lembrar o mesmo tipo de... ao mesmo tempo de cultura. É muita notícia fora de campo. Um jogador com tanta qualidade como o Gabigol, acho que o Gabigol é um jogador extraordinário, é um jogador que cria gols, que faz gols, que tem personalidade, apesar daquele jeito assim meio folclórico dele, né? A antiga brasileira, vamos dizer assim, faz lembrar, podia ser daqueles atacantes, imagino bem, sendo o concorrente do Romário, do Renato Gaúcho, do Túlio, né? Daquele tempo em que se discutia quem era o rei do Rio. É um cara que tem essas qualidades, que tem um lado midiático, só que esse lado midiático se sobrepõe ao lado futebolístico, um pouco como o Neymar. Ele tem o direito de fazer o que quiser, claro, festas, ser DJ ou cantor, alguma coisa assim do gênero, mas eu acho que é um pouco desperdício, porque o Gabigol, com mais foco no futebol, podia ter sido um jogador, pode ser ainda, né? Porque ele ele é jovem ainda, tem 26, 27 anos, pode ser um jogador de muita qualidade, um jogador para brigar por ser titularidade na seleção brasileira, um jogador para estar num grande clube europeu, ou optando por estar aqui no Brasil, ser um jogador com uma carreira mais sólida, mais consistente. Como ele teve ali 2019, 2020, 2021, foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. E de repente começou a cair um pouco quando as notícias se tornaram mais fora de campo do que dentro de campo, e parece que há um padrão Neymar de gestão de carreira, né? Por isso ele é tão próximo do Neymar, tão próximo do pai do Neymar, e por isso o pai do Neymar, caso invista no Santos, o queira levar. Eu acho que é um pouco pena, mas é o Gabigol, né? Um baita jogador, eu sou fã dele e acredito que tanto no Cruzeiro como no Santos ele possa vir a render e, quem sabe, ser opção para o Dorival para a próxima Copa, embora seja difícil, porque o Brasil tem muito bom jogador para essa posição de centroavante ou ponta de lança, como se diz aqui, que não é a mesma coisa. Ponta de lança no Brasil é uma coisa, em Portugal é outra, mas isso aí a gente vai falar mais à frente na língua que nos une, né, Caco? Exatamente. Tem o centroavante, tem o ponta de lança, ele pode ser um ponta de lança aqui no Brasil. Portugal já não sei. Eu também gosto muito do futebol do Gabigol, mas até o olhar dele, eu nunca tive a oportunidade, não sei se tivesse, João, em alguma cobertura, de. Eu não gosto de avaliar muito o que eu vejo da pessoa sem estar próximo dela, mas é uma arrogância até no olhar, ele é muito arrogante, né? Uma coisa. Você citou o Romário, eu já tive próximo do Romário na Copa América. Tem um lado arrogante, meio prepotente do Romário, sempre foi, até hoje é. Mas é mais marrento, assim, sabe? Meio numa alegria, numa diversão. Queira ou não, o Romário vira e mexe. Eu tive a oportunidade de, num jogo que ele estava na Copa América, ele ficou treinando futebol, ele foi criticado. E aí eu chamei o Romário, lá na Bolívia, na Copa América, eu chamei o Romário, assim, tinha uma espécie de uma corda de separação de onde ficavam os repórteres, numa situação muito diferente de hoje.
Era uma espécie de zona mista que não era organizada. O que é a zona mista, para quem não sabe? É uma fila de jogadores que vão passando e você vai chamando e tenta fazer o tete a tete. Não sei se essa expressão não vai virar língua que nos desune. Faz aquele frente a frente, né? E aí eu chamei o Romário e ele tava puto, porque todo mundo criticava ele do futebol. Eu trabalhava na CBN em Florianópolis. E aí ele olhou assim e disse: vocês ficam me criticando futebol e não sei o quê. Eu digo: Romário, eu não critiquei, eu quero saber do teu futebol. Claro, fui malandro também. Eu só te elogiei, não foi verdade também. A gente deu um pouco de pau também naquela situação. Aí eu disse assim, ele veio, aí falou, foi muito gentil. E eu tive um outro episódio com o Ronaldo, que muitas vezes é um jogador de grande qualidade, mas me decepcionei um pouco com a personalidade, a marra que já era o Ronaldo naquele momento. Claro que é muita gente enchendo o saco, eu sei, mas em algum momento eu fui fazer uma pergunta para o Ronaldo e eles estavam jogando um vôlei, era um dia de chuva, estavam brincando com um vôlei, assim, numa quadra meio de vôlei, com bola de futebol. E aí o Ronaldo, ele olha para trás assim, quer falar comigo? Tipo assim, pô, cara, não dá, mas é uma marra, assim, um negócio, eu digo, nossa. Mas aí depois ele passou num corredor era rádio, né? Insisti com o microfone ali, um gravadorzinho, aquele de fita cassete na época. Aí fui ali para cima, ele até falou, mas a marra do Gabigol me incomoda, sabe? Isso atrapalhou demais a carreira dele. E eu gostei quando o Felipe Luiz aí é papo de jogador para jogador. Os jogadores estão muito acima dos técnicos hoje em termos de grana, fama. Então o cara tem que ser um Guardiola, tem que ser um cara de um clube muito top para bater de frente com esses caras, e é difícil. O Neymar chegou a tirar o Dorival do Santos certa vez. Então o Tite, para mim, caiu também por causa disso aí, dessa relação com os jogadores, com o próprio Gabigol. O Gabigol ajudou a tirar o Tite do Flamengo. E o Felipe Luiz chamou ele de moleque, porque daí ele também é um cara importante do Atlético de Madrid, de seleção, de Flamengo, um jogador tão importante quanto o Gabigol, numa posição menor, uma situação até menor no Flamengo, mas ele pode chamar ele de moleque nesse aspecto. Olha o nível que está chegando a discussão, tamanha a arrogância do Gabigol, e os gestos, a maneira que ele olha para o Felipe Luiz, é uma coisa assim, de tirar, ali já era para ter caído do time e não jogar mais. Né? Então essa disciplina, depender demais de um jogador com tanta técnica e esse comportamento, é o que estraga um pouco o futebol brasileiro. Eu não sei se os portugueses são assim, os argentinos são assim, eu estou falando um pouco os argentinos, que são os melhores da América do Sul, e Portugal, portugueses, porque você vai saber me falar do comportamento, se tem essa arrogância, essa coisa de ser tão importante no futebol. Uma coisa é o Cristiano Ronaldo ter um pouco dessa marra, não é que ele pode ter, mas ele tem, mas ele entrega muita coisa. Então, se um dia o Cristiano Ronaldo for arrogante, falar uma coisa errada, como ele faz com a arbitragem, a gente vê que o Cristiano Ronaldo na Arábia bota pressão na arbitragem com a camisa da seleção, mas aí é um cara que, nossa, quantas bolas de ouro esse cara tem. É verdade. Eu queria só, você estava falando aí das zonas mistas, eu só queria dar um detalhe também, que eu às vezes sou crítico do Neymar, mas isso aí vou continuar a ser, mas uma vez uma zona mista, numa Copa América aqui já no Brasil, ele, depois de ser bombardeado com essas perguntas tete-a-tete, como você falou, com vários, ele passou um pouco, eu vi que havia ali uma hipótese de falar com ele sozinho, chamei, ele falou, deu aquele cara assim, tipo, meu, eu já falei, aí eu consegui, fui malandro, como você falou, disse, não é para falar sobre o Bernardo. O Bernardo era aquele ponta do Atlético Mineiro, né? Que na altura se falava que ia para o Porto. Então eu chamei ele e ele falou, não, o Do Bernardo é um 7-1, né? Ficou marcado pelo 7-1 da seleção. as pernas, que dão alegria nas pernas, falou, o Scolari falou alegria, que tem alegria nas pernas sobre ele. E ele disse, não, o Bernardo é um gênio e tal. E aquilo me deu para ter uma boa manchete lá para Portugal, né? Neymar avaliza futuro reforço do Porto. Nunca foi para o Porto, né? Mas era a especulação do momento. E, portanto, ele foi bem simpático comigo, até o Neymar, não tem nada contra ele como pessoa, mas o comportamento dele depois, em que virou mais do que jogador de futebol, mas uma marca, né? Ficou pior.
Mas, entretanto, no futebol brasileiro temos aí, o Brasileirão insiste em não nos dar descanso, né, de emoção. Agora, com o empate do Botafogo com o Cuiabá em casa, né, contra uma equipe que está praticamente rebaixada, com todo respeito por Cuiabá, deu outra vez aquele ânimo ao Palmeiras, e na próxima rodada, que ainda na próxima quarta-feira, né, vai ter nada mais, nada menos que Bahia e Palmeiras, jogo dificílimo para o Palmeiras. O Bahia é uma das boas equipes desse campeonato, e o Botafogo vai fazer uma prévia, né, da final da Libertadores, jogando lá em Belo Horizonte com o Galo. Ou seja, vai ser uma rodada e tanto em que ninguém pode ceder, sendo que, com o detalhe, né, Caco, de o Fogão ter Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Almada, o Bastos, da seleção da Angola, e o próprio Gatito, que é reserva no gol, todos convocados para as suas seleções, e o Verdão ter o Estevão, o Gomes, essenciais ambos, o Rios, o Everton também. Acredito que não se vai cansar muito, porque não vai jogar com certeza agora com o Uruguai pela seleção brasileira, mas mesmo assim não está trabalhando com o elenco, também nas seleções. Ou seja, vai ser uma rodada importantíssima do Brasileirão, e com tanto o Abel como o Arthur Jorge tendo que fazer uma gestão muito, muito difícil de cansaços, de viagens, etc. É uma rodada muito interessante, tem muita coisa. Eu lembro que certa vez, essa coisa de perder para um time, o Cuiabá, ele é praticamente o Lanterna. O Lanterna mesmo já rebaixado, não tem volta. O próprio Cuiabá, né, vai cair com certeza. Mas uma vez, em 2 anos consecutivos, mas pelo menos uma vez, sempre o Lanterna do campeonato, muitas vezes ganha do campeão e dá aquela crise. Todo mundo, nossa, que perigo, perdeu pro Lanterna, agora não vai, mas são camisas assim de clubes que vão lá e confirmam. São Paulo, certa vez, perdeu pro próprio Atlético Goianiense, o mesmo Atlético Goianiense, Lanterna, e depois foi campeão. Acontece com frequência isso. Agora temos aí confrontos, esse Cruzeiro está crescendo demais para o próximo ano, buscando vaga Libertadores, e encara o Corinthians, que também já começa a entrar numa briga muito difícil, mas tentar uma pré-Libertadores, porque o Cruzeiro tem 47, o Corinthians 41 pontos. Aí Bragantino e São Paulo, o São Paulo nessa briga com o Inter, ali descolou um pouco do Inter para tentar esse G5, que o Inter, implacável, briga ainda por um título, mas por pontuação, mas eu não acredito. O título está entre o Botafogo, ainda acredito que é o Botafogo o favorito, muito favorito. Mas tem o Palmeiras correndo por fora, não pode vacilar nesse jogo aí. O Botafogo. Aí vai ser de novo uma botafogada. Esse jogo é muito curioso, Atlético Mineiro e Botafogo. E é ruim isso, né? Ter o jogo antes, porque provavelmente até pelo aspecto de não ter alguns jogadores do Botafogo, como você falou, pode ser bom porque o Atlético não vai fazer a leitura para a final, é uma prévia da final. É quase um coletivo jogando já contra o adversário. Dá para encarar de duas formas. O jogo quente para as duas equipes no Brasileiro, porque o Atlético Mineiro com 42 pontos, ganha 2 jogos aí, ele está na pré-Libertadores. E tem um componente a mais. O Cruzeiro está mais à frente que o Atlético. Essa briga aí está muito forte. Agora a gente não pode descartar o Fortaleza, né, João? Pega o Fluminense, aí tem esses problemas aí do Palmeiras, sem Estevão, por exemplo, que é um grande jogador, que pode ser um pouquinho aí, a minha crítica, só uma vírgula lá na seleção, pode ser aproveitado melhor pelo Dorival, entrar antes nos jogos. E o Botafogo e o Palmeiras, se eles vacilam, eu não sei se o Fortaleza não ganha do Fluminense e não entra na briga, porque o Fluminense não sai daquela terceira posição, ele está sempre ali na briga matemática pelo título. O que seria espetacular, vamos combinar. A gente sempre pensa assim, que legal que se o Fortaleza desse uma arrancada e fosse o campeão. Eu acharia maravilhoso pelo trabalho que faz o Vojvoda, um excelente técnico argentino, mais um estrangeiro que deu muito certo no Brasil e seria espetacular. Agora, sempre vou ressaltar o melhor trabalho do momento
a equipe que está jogando melhor futebol no Brasileirão é o Internacional, né? Apesar que o Palmeiras, aí eu vou falar do Grêmio também, tem só mais um jogo aqui, João. O Grêmio não tá jogando nada. Foi atropelado pelo Palmeiras, era para ter sido 6-0. E o Marquezinho, o goleiro, pegou tudo. Foi 1-0. E como o Juventude venceu o seu jogo, tem um Grêmio e Juventude. O Grêmio tem 39 pontos. E o Juventude tem 37. Os dois estão fora da zona de rebaixamento. Se o Grêmio perde esse jogo para o Juventude passa o Grêmio. Então é um jogo de vida ou morte para os dois. E o jogo é na arena do Grêmio. Muita pressão para cima do Renato. Então é uma rodada, eu acredito que é uma das rodadas mais espetaculares em termos de emoção e pressão do Brasileirão. Mas não acredito em Botafogada. Para mim, o Botafogo ainda vai ser campeão, é o melhor time do Brasil. Para mim também. E aproveitando que você estava falando do Grêmio, um grande jogador do Grêmio foi o Valdo, né? Exatamente. Era tão Jogou bom. No Benfica. Era tão bom que quando jogou no Benfica, eu conheço torcedores do Sporting que iam assistir jogos do Benfica para ver o Valdo jogar, para ver o... Porque era naquela época em que não se dava tanto... Todos os jogos passavam na TV, etc. Você via, às vezes, os resumos no final do domingo. Então, alguns torcedores do Sporting, arquirrival do Benfica, né? Pagavam o bilhete só para ver então esse tal Valdo que se falam tanto nos jornais e que a gente vê um pouquinho só nos resumos, como é que é ele a jogar. E realmente ele a jogar os 90 minutos era mais espetacular do que só nos resumos, porque cada movimento dele, cada subida, descida no gramado, tudo aquilo era fantástico. Eu acho que ele merece ser o segundo meia, né? Meia atacante, meia do nosso time de cromos e figurinhas, né? Nesse momento nós temos, não sei se você quer recapitular ou se recapitulo eu. Depois da vinheta você vai recapitular o álbum de figurinhas, a nossa escalação. Deixa eu tirar esse Botafogo daqui. Nada contra o Botafogo, tô dizendo os GCs do Botafogo, né? O torcedor do Botafogo vai brigar comigo, já teve um lance da régua, que acho que já contei aqui. O torcedor do Botafogo tá furioso comigo com esse episódio da régua. Vamos à vinheta álbum de figurinhas ou caderneta de cromos. Vamos lá, nossa escalação da seleção figurinha ou cromo? Então, com base em critérios, com base em nenhum critério, a nossa escolha é talvez o critério de Portugal, Brasil, enfim. O critério é cruzar jogadores brasileiros e portugueses e tentar equilibrar de alguma forma, um para cá, um para lá. E alguns que a gente fala às vezes durante o programa, então aproveita e coloca. Mas foi o goleiro Mourinho pai, Félix Mourinho, pai do famoso treinador José Mourinho, que foi um bom goleiro português. Na lateral direita, Rogério, jogador do Palmeiras e do Corinthians, que jogou em Portugal no Sporting, e depois de ele ser transferido, o Sporting foi contratar um lateral direito ao Braga, que se chamava Abel Ferreira, tem essa curiosidade. Dupla de zaga, Aloísio e Baidec. Aloísio foi um grande jogador do futebol do Porto, além de internacional, Barcelona, etc., mas no Porto teve anos a fio, um jogador estrangeiro com mais jogos. E o Baidec, um jogador também muito querido em Portugal, mas jogou principalmente no Belenenses. Jogou também no Amora, foi no campeão mundial da América e brasileiro pelo Grêmio. Isso, e lá em Portugal jogou no Belenenses, depois jogou no Amora, um clube pequeno, onde começou o Jorge Jesus. Jorge Jesus até chamou o Baidec, que já conhecia, vem aqui ajudar, darei um pouquinho da tua experiência e tal. Primeiro trabalho de Jorge Jesus. Lateral esquerdo, Roger Machado, dispensa apresentações, atual treinador do Internacional com muito sucesso, lateral do Grêmio, etc. Não jogou em Portugal, esse é o caso único, eu acho, aqui. Não, há também mais um. O Amaral, famoso Coveiro Amaral, grande jogador em vários clubes do Brasil e no Benfica. Ruben Amorim, não jogou, não tem muita relação com o Brasil, mas treinador que vai agora para o Manchester United, jogou no Benfica, no Belenenses, treinou no Sporting. Beto, esse também não jogou em Portugal. Beto, aquele meia que jogou no Flamengo, jogou no Vasco, jogou em vários clubes. E agora, para completar o meio-campo, o famoso Valdo Cândido Filho. Eu disse, isso não está escrito em lugar nenhum, é de memória. Sinal que, quando a gente lembra de memória, o nome completo. De Oliveira Filho, exatamente. Esse é o nome dele. Mas ele tem Cândido lá, alguns. Valdo de Oliveira, Cândido Filho, é uma coisa ali. Ou seja, sinal que quando a gente lembra do nome completo, é sinal que alguém
de muita qualidade, além de ser um ser humano fantástico, muito simpático, sempre muito disponível. Eu já falei com ele várias vezes aqui por telefone, sempre disponível, sempre muito tranquilo. Ele tem uma tranquilidade, né? Era a tranquilidade que ele exibia ali no meio-campo do Grêmio, do Benfica, da seleção e muitos outros clubes, né? Por onde ele passou. Ele tem. Sim, ele tem uma história bonita no futebol, né? Eu lembro dele chegando no Grêmio. Ele é catarinense de Siderópolis, que é uma cidade próxima de Criciúma, né? Muitos jogadores dessa região de Siderópolis acabam começando no Criciúma, mas ele foi descoberto por um olheiro e levado para o Figueirense, em Florianópolis. É aí que ele começa a sua carreira, e do Figueirense, ainda na base, ele vai para o Grêmio. E aí no Grêmio ele é um sucesso, ele marcou 40 gols com a camisa do Grêmio, entre 84 e 88, era um cracaço de bola, jogou 2 Copas do Mundo, chega ao Benfica. Essa fase do Benfica eu lembro mais no noticiário, aquele tempo não tinha tantas imagens, tantos jogos transmitidos, mas era mais fotos de jornal, e ele mesmo dando entrevistas, principalmente no rádio, falando a respeito do que fazia, até chegar ao Paris Saint-Germain também, com 147 jogos, é uma história muito bonita também. Aí ele vai para o Nagoya Grampus, Cruzeiro, Santos, Sport, Recife, Atlético Mineiro, volta para o Grêmio mais uma vez, chega a jogar no Juventude de Caxias do Sul, São Caetano, e encerra a carreira no Botafogo, né? Muita gente não recorda, mas ele tardiamente, assim, já final de carreira, ainda encerra a carreira no Botafogo, e tem também trabalho como técnico, mas nunca vingou. União Rondonópolis, Metropolitano de Maringá e o Serra Macaense, né? E jogador que tem medalha de prata dos Jogos Olímpicos em Seul, e Pan-Americano de Indianápolis também medalha de ouro pela seleção brasileira. Jogou as Copas de, se não me engano, é de 86 e 90. São 86 ainda com o Tele Santana treinando a seleção brasileira, depois da grande seleção de 82, e 86 não foi tão bem assim, já não tinha tantos jogadores como aqueles cracaços de 82 em grande forma. Ele era um meia atacante, mas não chegava a ser um ponta de lança, como se diz aqui no Brasil, né? Talvez, eventualmente, tenha jogado um pouco nessa posição, mas não era um ponta de lança, como se diz no Brasil, que no Brasil quer dizer uma coisa e na outra quer dizer, e em Portugal quer dizer outra, né? A gente tem aí a língua que nos desune, né, Caco? E que é engraçado que muitas palavras em Portugal quer dizer uma coisa e no Brasil se diz de outro jeito completamente diferente. Por exemplo, goleiro e guarda-redes. E pronto, não há mais confusão nenhuma. Mas às vezes há confusão quando as expressões que a gente usa, ambos, só que elas querem dizer coisas diferentes no futebol. Como é o caso do ponta de lança. O ponta de lança em Portugal é o número 9. É aquele cara, é o último cara, é o Jóqueres agora, é o Igor Jesus ontem pela seleção brasileira, é o Ronaldo Fenômeno, é o Romário, é o ponta de lança. Aqui no Brasil, esse jogador se chama centroavante, né? E o ponta de lança, segundo sei, e você pode desenvolver um pouco mais, é aquele jogador que é o segundo atacante, que a gente chama de segundo atacante, que ele, às vezes até agora se fala muito em 9,5, né? Aquele jogador que é um pouquinho mais ofensivo até que o camisa 10. Sei lá, como o Messi, por exemplo, pode ser assim, o próprio Pelé, talvez fosse assim, né? Existe o falso 9 que a gente coloca como posição no sistema tático. Ele é o centroavante falso. Ele está de centroavante, um meia que joga de centroavante. Você pode pegar um de Arrascaeta, que é totalmente camisa 10, o Valdo, vamos pegar um Arrascaeta, um meia mesmo. Ou vou pegar do Internacional, já fez essa função. O Alan Patrick joga como falso 9, joga lá na frente. O Douglas, que era meia do Corinthians, do Grêmio, já jogou no Grêmio como centroavante, como 9, falso 9. Mas ali ele não está como ponta de lança. Ponta de lança é diferente. E é uma discussão boa, muita gente vai fazer comentário, não é bem assim, não há uma posição tão clara. Essa é a minha leitura. Não existe uma determinação escrita sobre isso. Mas o centroavante é o cara que pisa na área. Tanto que a palavra, se a gente for pegar a nomenclatura, o homem avante que está no centro do campo. É o cara da área, o jogador de área. Romário
Ronaldo, os caras centroavante. Cristiano Ronaldo, se jogasse sempre dentro da área, seria centroavante. Aí tem os pontas como atacante, ponta direita, ponta esquerda, que hoje tem uma nomenclatura, os extremas ou os extremos, né? Os caras de ponta. E por isso que esse ponta de lança em Portugal, acredito que é isso, porque olha como a palavra é o centroavante. Tem o ponta esquerda, o ponta direita e o ponta de lança, que seria o ponta de centro. Né? Aí acho que por isso que a palavra se mistura e faz sentido em Portugal o ponta de lança ser o 9. Mas para nós é um cara que está atrás, para o Brasil é um cara que geralmente é um Gabigol, por exemplo. Ele é aquele centroavante, atacante ou meia atacante que avança um pouco. Ele está numa intermediária entre ser o atacante e o meia. É um meia atacante. Mas geralmente tem uma outra característica importante, por isso ponta de lança Portugal faz sentido também para nós. Ele tem que ser marcador de gols. O cara que é meia atacante e arma, ele é penúltimo, ele dá passe, assistência, ele não é um ponta de lança. Ele é um meia atacante. Ponta de lança é aquele cara que chega e além de armar, ele faz muitos gols. É o Gabigol quando joga atrás, por exemplo. O Gabigol é perfeito um ponta de lança. E tem que ter uma certa velocidade, coisa que muitos centroavantes às vezes não têm. O Gyökeres é um centroavante, um ponta de lança em Portugal. Mas se ele pisa um pouco atrás, não acontece isso. Ele acaba virando um centroavante. Dá para chamar o Pote de ponta de lança. Até porque houve um ano ainda pré-Gyökeres que ele fez 23 gols no campeonato. Né? A penúltima vez que o Sport foi campeão, ele fez 23 gols porque estava ali, sempre ali, não era o 9 mesmo. Só para concluir, eu já entrevistei o Tostão 2 vezes, o Tostão, e ele sempre me falou, foi aí que também que eu tive bem noção da diferença de nomenclatura. Eu, no Cruzeiro, jogava de ponta de lança, ele falou, e na seleção em 70, o Zagallo me escalou de centroavante. Ou seja, logo aí a diferença, porque ele era ali quase um atacante, quase um 9, mas não era bem 9, mas ele jogou como 9. E também contar só uma história, que quando chegou aqui o Pepa para treinar o Cruzeiro, ele agora treina o Sport Recife. Quando chegou o Pepa para treinar o Cruzeiro, ele logo no primeiro coletivo falou, não, eu não sei se vamos precisar de mais um ponta de lança ou 2, tá? E eu até mandei uma mensagem para ele por celular, ó, atenção, que isso pode dar ruído, porque o tipo de jogador que você está dizendo que precisa pode, aos ouvidos tanto dos jornalistas como até dos dirigentes do Cruzeiro, é outro, entendeu? Então, ponta de lança aqui não é ponta de lança em Portugal. Tem que colocar, o Pepa tem que colocar na prancheta, um imã aquele, aonde que ele quer o jogador, é quase uma mímica. Isso. Se ele falar com as palavras, por isso que é a língua que nos desune. Lá é uma coisa, lá em Portugal é uma coisa, aqui no Brasil é outra. Eu adoro esse quadro, eu acho maravilhoso, é uma aula de história da nossa língua e de comportamentos, inclusive com trocadilhos e coisas interessantes de Portugal e do próprio Brasil. Só uma frase para fechar, já que a gente não falou aqui desse tema. Esporte ainda é o favorito no português? Eu penso que sim, né? Porque tem uma ligeira folga ali de pontuação na frente do campeonato. Não tanta como justificaria 11 vitórias, né? 11 vitórias tem 33 pontos em 11 jogos, que é incrível, é 100% de aproveitamento. Deveria estar com mais avanço sobre a concorrência, mas tanto o Porto como o Benfica não perderam também muitos pontos, então ainda estão lá próximo. E porque a equipe está bem encaixada. Agora basta ao João Pereira, que é o novo treinador, jovem treinador, ter assim, sorte, por um lado, e por outro lado, ser o mínimo possível, mesmo mantendo, impondo um pouquinho da sua marca para mostrar também ao que vem, né? Espero que todos tenham ficado até o final aqui. Não vou deixar de falar para o torcedor do Benfica da bela vitória 4-1 sobre o Porto, que deixa o Benfica na briga como o segundo candidato ao título. Porto, que estava tão bem, olha, não sei, ficou para trás. Não sei não, tenho certeza, ficou muito para trás. Que derrota num clássico desse jeito, mas tem muita coisa para acontecer no Campeonato Português. Porto só tem 2 derrotas, ambas na casa do Benfica e do Sport, ou seja, ali um padrão. Joga bem com o time menor, se impõe, mas nos clássicos se retrai, ou enfim, não rende tanto.
Vamos ver no Dragão. Aí também o bicho pega no Dragão, a coisa é um pouquinho mais complicada. Talvez esteja aí, de certa forma, uma chance para o Porto fazer algo melhor no Português. Um abraço, João. Até a próxima. Esse foi o 16º episódio. Se inscreva no canal, marque o sininho, compartilhe com os amigos. O debate durou mais do que um tempo de jogo. É o nosso tempo suficiente para vários assuntos e tenho certeza que você gostou e sempre são muito interessantes. Obrigado, Cristiano Ronaldo, sempre com a gente aqui, acompanhando o nosso Zuca e Tuga. Quem sabe quando visitar o Brasil ele estará aqui nos nossos estúdios, né, João? Um abraço, até a próxima. Quem sabe. Um abraço, tchau, tchau, cara.